Globo prepara retorno ao F1 e negocia pacote completo com Liberty Media. Bortoleto sente o peso do F1 e encara um momento turbulento. Hora de aprender a boiar. Piastri desafia estereótipos. Não precisa ser um babaca para ser campeão. Será que Vettel está banido da Fórmula 1? Documentário inédito sobre Verstappen estreia às vésperas do GP de Miami. E confira também os horários do GP de Miami e onde assistir a sexta etapa da temporada. A Fórmula 1 desembarca nos Estados Unidos para a sexta etapa da temporada 25, com o Grande Prêmio de Miami entre os dias 2 e 4 de maio, no circuito montado ao redor do Hard Rock Stadium, na Flórida. O evento acontece em formato sprint e promete movimentar o campeonato, atualmente liderado por Oscar Piastri, seguido de perto por Lando Norris e Max Verstappen. Com um clima de festa e um dos palcos mais badalados do calendário, o GP de Miami é conhecido tanto pela atmosfera vibrante fora das pistas, quanto pela imprevisibilidade dentro delas. A etapa norte-americana volta a contar com o formato sprint, que comprime ainda mais o cronograma e aumenta as possibilidades de reviravolta no fim de semana. Confira comigo a programação completa, horários de Brasília. Sexta-feira, 2 de maio, treino livre, 13h30, classificação sprint, 17h30. Já sábado, 3 de maio, corrida sprint às 13 horas. Classificação para o GP, 17 horas. Domingo, 4 de maio, corrida oficial às 17 horas. Agora, onde assistir? Os fãs da categoria poderão acompanhar todas as emoções do GP de Miami ao vivo, por diferentes plataformas. Todas as sessões serão transmitidas via streaming no F1 TV Pro. Já na TV brasileira, os treinos livres e sprints vão ao ar no Band Esportes, enquanto a classificação oficial e a corrida de domingo serão exibidas na Band. A plataforma Viaplay anunciou o lançamento de um novo documentário sobre Max Verstappen, que estreia nesta sexta-feira, 2 de maio, em plena atmosfera do Grande Prêmio de Miami. Intitulada 10 anos de Max Verstappen, a produção mergulha na trajetória do tetracampeão mundial em sua primeira década na elite do automobilismo. O filme traz uma entrevista exclusiva com Verstappen, que revisita os principais momentos de sua carreira, desde a estreia precoce como adolescente audacioso até a consagração como um dos pilotos mais dominantes da história recente da F1. Segundo a sinopse divulgada pela Viaplay, o documentário narra a evolução do holandês, de estreante destemido a campeão dominante, destacando os bastidores de conquistas, superação de obstáculos e rivalidades marcantes ao longo dos anos. A estreia de 10 anos de Max Verstappen será exclusiva para os mercados dos Estados Unidos e Reino Unido, aproveitando o simbolismo de acontecer no mesmo fim de semana em que a Fórmula 1 retorna ao solo americano com a etapa de Miami, uma das mais badaladas da temporada. Desde que deixou as pistas ao fim da temporada 22, Sebastian Vettel tem sido alvo constante de especulações sobre um possível retorno à F1, mas, ao que tudo indica, qualquer reviravolta no destino do tetracampeão mundial esbarra em uma inesperada barreira doméstica: seus filhos. Durante a participação no podcast da Sky Sports F1 Germany, o alemão revelou com bom humor que sua família não está exatamente empolgada com a ideia de vê-lo novamente no cockpit. Abre aspas. Meus filhos indicaram que não tenho mais permissão para correr. Eles gostam muito da minha presença. E é claro que é ótimo ouvir isso. Consigo encontrar o ritmo fora da F1 e manter a doce paz na família. Vettel completará 39 anos em 2026. E embora nomes como Lewis Hamilton tenham insinuado que um retorno do alemão ainda seria possível, as portas parecem estar se fechando. A Audi, considerada a equipe mais provável para recebê-lo, optou por uma dupla renovada com Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. E outras equipes seguem investindo em talentos mais jovens. Mesmo fora do grid, Vettel continua presente nos bastidores do esporte. Recentemente, voltou a ser especulado para assumir o cargo de chefe do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull, função atualmente sob responsabilidade de Helmut Marko. Inclusive, já mencionou Vettel como potencial sucessor. Questionado sobre essa possibilidade, o alemão evitou respostas diretas. Essas são grandes questões para as quais não há respostas rápidas. Ao que parece, Vettel está mais interessado por enquanto em ser um pai presente do que um piloto em atividade. E para os pequenos da família, essa decisão já está mais do que tomada. Em um esporte historicamente marcado por personalidades dominantes e atitudes implacáveis, Oscar Piastri e Lando Norris estão propondo uma nova perspectiva sobre o que significa ser campeão na Fórmula 1. Uma visão que desafia os estereótipos associados a nomes como Michael Schumacher e Max Verstappen. Após Norris declarar ao The Guardian que prefere ser uma boa pessoa a adotar uma mentalidade de geralmente atribuída a campeões da F1. Seu companheiro de equipe na McLaren saiu em defesa da mesma filosofia. Para Piastri, ser competitivo e determinado não significa perder a própria identidade. Quero apenas aproveitar a vida. Esse é o tipo de atitude que talvez não seja um instinto assassino. Só não acho que você precise disso para ser campeão mundial. Quero provar que é possível vencer sendo um cara legal. Piastri ainda foi direto ao criticar o comportamento forçado de alguns colegas de grid. Posso facilmente fingir que tenho um instinto assassino e agir como um babaca para dar essa impressão às pessoas.
pessoas, mas há certas coisas que eu não faria e que outros campeões já fizeram. Simplesmente não fui criado assim. As declarações surgem no momento em que ambos os pilotos vivem seus melhores momentos na Fórmula 1. Piastri lidera o campeonato e Norris segue de perto, ambos fortalecendo a McLaren como a principal força da temporada. Para Norris, a autenticidade é um valor inegociável, mesmo que isso signifique seguir um caminho mais difícil rumo ao título. Prefiro não sacrificar tanto da minha vida pessoal ou de quem eu sou. Ainda acredito que posso ser campeão mundial, mas sendo fiel a mim mesmo. Piastri concorda, destacando que o estilo de pilotagem e a personalidade devem refletir o indivíduo, e não um arquétipo pré-estabelecido. Acho que a coisa mais prejudicial que você pode fazer é tentar ser alguém que você não é. Claro, há características essenciais, você precisa ser rápido, duro na pista, mas não há um molde único de campeão. Com a dupla da McLaren adotando uma abordagem mais equilibrada entre performance e ética, eles abrem um espaço para uma nova geração de pilotos que, ao que tudo indica, não pretende vencer a qualquer custo, mas ainda assim pretende vencer. Gabriel Bortoleto acaba de receber uma lição prática sobre o que significa enfrentar dificuldades na Fórmula 1. Após 3 etapas desafiadoras, o brasileiro se vê no centro de uma tempestade, embora prevista, ganha contornos mais duros quando vivida na pele. A realidade da Sauber em 25 é cruel, e o momento exige calma, resiliência e uma leitura apurada dos próprios limites. A maré subiu, e para Gabriel o desafio imediato é aprender a boiar. A frustração do público brasileiro, sempre sedento por resultados imediatos, é compreensível, mas até aqui a torcida tem sido até que paciente, mais do que se esperava. Ainda assim, a ansiedade por um novo vencedor nacional permanece latente. Mas agora, mais do que nunca, é hora de olhar além do desejo coletivo e focar no piloto. Como o Gabriel está enfrentando essa turbulência? Nos 2 últimos anos, Gabriel viveu uma escalada exemplar, adaptação rápida, títulos conquistados e a reputação consolidada como uma das grandes promessas do automobilismo mundial. Foi o suficiente para colocá-lo no radar da Fórmula 1 com um selo dourado de futuro campeão. Mas estrear na elite do esporte, um carro mais fraco do grid, é outra história e muito mais dura. A comparação com outros novatos do ano, como Kimi Antonelli, Oliver Berman e Zac Hadjar, só acentua a dificuldade. Todos eles já tiveram lampejos que impressionaram o paddock. Gabriel, por outro lado, ainda não teve sequer um carro competitivo para mostrar do que é capaz. Abre aspas. Não é fácil. Você vem de 2 campeonatos ganhando, e agora, chegar ao Q2 já é um grande trabalho para nós. Se lembrar do início de George Russell na F1, ele não marcou nenhum ponto, e agora briga constantemente por pódios e objetivos grandes. Preciso aprender e melhorar. As 2 primeiras etapas de 25 até ensaiaram algo promissor. Gabriel foi ao Q2 na Austrália e na China, onde também demonstrou ritmo competitivo. Hülkenberg, experiente companheiro de equipe, até pontuou em Melbourne, aproveitando o caos da chuva. Era pouco, mas suficiente para manter a Sauber dentro do pelotão. A partir dali, no entanto, o cenário desandou. Nas últimas 3 corridas, nenhum dos 2 pilotos conseguiu sair do Q1 ou ameaçar pontuar. Hülkenberg tem levado vantagem em desempenho puro, mas não há razão para desespero. Trata-se de um veterano com quase 15 anos de experiência. O que o momento exige é atenção, não cair na armadilha de tentar guiar além dos limites do carro. Essa é a linha tênue que define a sobrevivência de novatos na F1. Entender onde se pode forçar e onde é preciso recuar. Forçar demais leva a erros, batidas e frustrações. Forçar de menos pode significar estagnação. É o tipo de aprendizado que não se encontra nos livros, só na pista com o tempo. Vimos no ano passado com a Sauber também. Eles estavam basicamente em último o ano todo, e com 1 ou 2 atualizações voltaram a brigar por Q3. Aprendi que tudo pode acontecer nesse mundo, não podemos desistir. Agora, precisamos apontar a equipe na direção certa no desenvolvimento do carro. O desafio agora é duplo. Um circuito novo, uma corrida sprint e a pressão de manter a cabeça erguida em meio ao mar revolto. Todo o evento sempre parece impressionante na TV. E estou animado para experimentá-lo pela primeira vez. Passei algum tempo no simulador depois de Jeddah para entender melhor o circuito. E estou ansioso para andar nele de verdade. Fecha aspas. Neste momento, não há muito o que analisar em termos de resultado, mas há muito a observar. Gabriel está aprendendo a se equilibrar em mar aberto e talvez esse seja o teste mais difícil de sua carreira até agora. O tempo de nadar vai chegar. Por enquanto, é hora de boiar com inteligência e resistência, porque a Fórmula 1, com a própria vida, recompensa quem sabe sobreviver à tempestade. A TV Globo está próxima de retomar os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, em um movimento que marcaria o retorno da maior categoria do automobilismo à emissora após um hiato iniciado em 2021. Segundo a apuração do motorsport.com, o de mídia carioca, estágio avançado nas negociações com a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1. As conversas começaram diretamente ainda no ano passado, após o desgaste entre a F1 e o atual detentor dos direitos no país, o grupo Bandeirantes. O impasse envolveu questões financeiras e pagamentos atrasados por parte da Band, o que abriu brecha para que a Globo voltasse à mesa de negociações. O novo acordo, ainda em fase final de formatação,
programação prevê uma distribuição multiplataforma das transmissões. O Sport TV deve exibir todas as etapas da temporada, enquanto o canal aberto da Globo transmitiria ao menos 16 corridas, incluindo o GP de São Paulo e Interlagos. Além disso, a Globoplay também faria parte do pacote, oferecendo acesso digital às transmissões e conteúdos exclusivos. Um dos pontos mais inovadores do acordo seria a inclusão de um plano promocional com a F1 TV, o serviço oficial de streaming da categoria, que disponibiliza narrações internacionais, câmeras on-board, rádios dos pilotos e telemetria ao vivo. A expectativa é que o novo contrato entre em vigor a partir da temporada 26, encerrando o ciclo da Band como a casa da F1 no Brasil, título que a emissora sustentou desde 2021 com uma cobertura elogiada, mas financeiramente desafiadora. Quem também se manifestou sobre a possível mudança foi Reginaldo Leme, veterano jornalista especializado em automobilismo e atualmente comentarista da Band. Em entrevista ao canal do YouTube do Motorsport.com Brasil, Regi confirmou que a F1 deixará a emissora, mas ressaltou que sua permanência está garantida. Abre aspas. A Fórmula 1 vai sair, mas eu não vou. A gente já combinou de fazer Stock Car e posso dizer, embora ainda não esteja fechado, que provavelmente vou ter um quadro nos programas do Galvão falando de F1 e Stock Car. Reginaldo também fez questão de elogiar o ambiente na emissora paulista. Eu sou tratado na Band de uma forma que jamais fui tratado em nenhum outro lugar. Tudo bem que só trabalhei em 2 lugares, mas o jeito que sou tratado lá é algo que eu agradeço muito. Não quero sair de lá nunca. A possível volta da F1 à Globo seria altamente simbólica. Durante décadas, a emissora carioca foi sinônimo da categoria no Brasil, com transmissões icônicas que ajudaram a popularizar o esporte no país, sobretudo nos tempos áureos de Ayrton Senna. A reaproximação representa também uma resposta ao crescimento da concorrência no setor esportivo televisivo, em meio à consolidação de plataformas digitais e acordos multiplataforma. Com a expectativa de uma renovação do público e o crescimento do interesse por automobilismo entre as gerações mais jovens, a F1 reencontrar a Globo pode ser um casamento estratégico, tanto para a categoria quanto para o grupo de mídia. Mas e aí, você está na torcida para voltar ao grupo Rede Globo ou para a permanência no grupo Bandeirantes? E o que você achou da declaração de Reginaldo Leme? Comente aqui embaixo. E você concorda com os jovens talentos da Fórmula 1 como Piastri e Lando Norris? Para ser campeão na Fórmula 1 não precisa ser um babaca? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!